Aleluias. E nesse mês, amados no Senhor, vocês sabem, o nosso ano é APO, aceleração, prosperidade e quê? E oração. E nesse mês, estaremos a orar muito também. Vocês ouviram o que eu falei? Estaremos a orar muito. E essa nossa oração desse mês vai ser uma oração mais virada à oração em línguas. Exatamente isso. Build up yourself. A Bíblia diz: aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Vai ser um mês em que nós vamos estar super sensíveis à voz de Deus. Amados no Senhor, o que nos difere de homens bem-sucedidos nessa terra é a sensibilidade de fazer as coisas no momento certo. Eu vos digo sempre que às vezes você pode fazer a coisa certa, mas se for no momento errado, já não terá o mesmo resultado e o mesmo impacto. Diga: eu farei as coisas no momento certo. Profeta, qual é o momento certo? O momento certo não vais olhar no teu relógio. É o momento em que o Espírito te impele. Oh, você não entendeu o que eu falei. Amados no Senhor, no Zoom eu falei algo. E eu disse o seguinte, que se nesses últimos tempos você e eu não desenvolvermos a sensibilidade espiritual, porque tudo o que Satanás tem estado a fazer nesse momento é nos fazer desacreditar da voz do Espírito, é matar a nossa dependência espiritual e nos tornar independentes através da tecnologia, de nos tornar melhor dependentes pela tecnologia, nos tornar dependentes de quê? De medicamentos. Você já não tem mais fé, porque você sabe que quando você toma um comprimido, aquilo passa. E você fica naquele estágio já há algum tempo. Por quê? Porque essa é a vontade do diabo. Mas graças ao Senhor que nos deu o mês do Espírito. Escuta, nesse mês do Espírito, qualquer dependência que eu tinha da carne vai ser revertida no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Atos 2. Atos 2. Vou pedir que me ajudem a ler, por favor, que eu deixei a minha Bíblia grande. Atos 2, capítulo 2, desculpa, verso 14. Será que você pode ler? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz. E Pedro, vamos ler devagar. Pedro, porém, entre os 12, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz. Exatamente. E disse-lhe: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Amados no Senhor, esse é um Pedro que todos nós conhecemos, que negou Jesus 3 vezes. Quando Jesus estava a morrer, Jesus estava a ser amarrado, batido, o que for, a Bíblia diz que Pedro nega Jesus, porque Pedro não queria aceitar que tinha alguma coisa ligada a Jesus. Mas esse acontecimento foi antes de algo ter acontecido na vida de Pedro. Você vai me perguntar o que é? A descida do Espírito Santo. Pedro habitava ao lado de quem tinha o Espírito Santo. Você não entendeu o que eu falei? Nesse mês você não vai estar mais com a fé de amuleto, com a fé de encosto.
eu estou a me sentir bem porque estou com a presbítera no carro, então sei que não vou morrer. Não. Sem a presbítera, você sabe que o Espírito está sobre. Sem o profeta, você sabe que o Espírito está sobre ti. A tua dependência já não vai ser mais de homens. Não, estou bem porque agora sei que Jesus está de forma física na altura. Jesus está, os discípulos tinham essa coragem, essa audácia, essa confiança. Mas quando Jesus foi preso, Pedro perde essa confiança. Eu não sei quantos de nós estamos aqui, já perdemos inúmeras confianças. Inúmeras vezes que nós devíamos se colocar, se manter em pé. Mas quando o Espírito desce em Atos 2, a Bíblia declara que o Espírito desceu e houve sinais. Escuta, quando o Espírito desce, tem que haver sinais. Quando você é cheio do Espírito Santo, você não vai estar numa igreja, entrar de boca calada e sair de boca calada. Quando você tem o Espírito Santo, você nem precisa dizer que eu tenho o Espírito Santo. Nós vamos dar conta. Porque quem tem o Espírito Santo inala faia. Eu disse, quem tem o Espírito Santo inala amor, inala power, inala um cheiro suave. Pessoa que tem o Espírito Santo, você nota logo. Essa pessoa é cheia do Espírito. E Pedro, tímido, com medo, negando Jesus 3 vezes, Pedro vai se levantar numa altura pós o Espírito Santo. A coisa é que você não está conseguindo se levantar na família, dizer, eu não aceito mais essa brincadeira na minha casa, eu não aceito mais esse mal na minha casa, eu não aceito mais essa brincadeira na vida do meu esposo, na vida da minha esposa, essa enfermidade, essas ameaças no sonho, essas ameaças de morte. Por quê? Porque o Espírito não está sobre ti. Amados, quando o Espírito está sobre ti, você não pensa bem. Vamos pensar que você não bate bem. Oh my God. Jesus está a descer do monte, está a ver que não tem barco, Ramalho. E nesse momento Jesus está a dizer, em vez de eu esperar os discípulos virem me buscar de novo, eu já estou cheio. Quando você está cheio, você já não espera mais barco. Você não está entendendo o que eu estou a falar? Quando você está cheio, você vai à ação. Eu disse, depois desse culto, volta naquela empresa que te negaram. Eu disse, depois desse culto, coloca a mão naquela pessoa que está enferma em casa. Depois desse culto, profeta, você já orou para mim 2 dias, 3 dias, 4 dias e nada aconteceu. Deus estava à espera que você fosse cheio, para você próprio colocar a mão nessa perna, para você próprio colocar a mão. Escuta, nós aqui temos que ter testemunho. Profeta, eu estava com mioma, coloquei a mão e o caroço desapareceu, o mioma desapareceu. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não consegue conter a unção dentro do cenáculo. Você tem que sair, ministro. Oh my God, oh my God. O teu negócio, para ter voz em Angola, estava a precisar da voz do Espírito Santo. Você não entendeu o que eu falei? Estava a precisar do move do Espírito Santo. Man of God, enquanto Jesus estava aqui na terra, Jesus só andou 3 países circunvizinhos, países próximos. Não foi mais do que isso. Por quê? Porque antes o Espírito Santo de Deus não tinha se movido e não tinha se manifestado para todos nós. Você não está entendendo o que eu estou falando? Quando o Espírito se manifesta, ministro Paulino, e você precisa entender, my God, isso Deus está me falando agora. O Espírito Santo é a coisa, é o ser que ampliou a geografia de Deus.
Como assim, profeta? É através do Espírito Santo. Escuta, antigamente, lá atrás, só os profetas é que podiam ter o Espírito de Deus. Só os sacerdotes podiam ter o Espírito de Deus. Só os reis, alguns deles, é que tinham o Espírito de Deus. Mas quando o Espírito de Deus desce, ministro Paulino, Deus já não está habitando numa pessoa apenas. Ele está habitando em bilhões de pessoas. Você não entendeu o que eu falei? O Espírito de Deus tem a capacidade de expandir. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, você pega num barco, você vai até a ilha de Patmos pregar o Evangelho. Jesus não saiu de Jerusalém, Jesus não foi tão distante, mas os seus discípulos foram mais longe. Por isso é que você vai ver Jesus vai dizer: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Por quê? Porque vocês estarão na era do Espírito. É impossível o teu negócio não estar a expandir se o Espírito está sobre o teu negócio. Toma o teu assento. Ele expande porque você só tem Deus em ti através do Espírito que você recebeu no ato de receber Jesus. Os discípulos, homem de Deus, antes da descida do Espírito, eles têm potencial, mas não têm a coragem. Eles têm a palavra certa, mas não têm o power para começar. Ou é preciso power para você começar. E ali recebereis poder. A igreja está boa, está bonita, mas escuta, eu não quero ser e pertencer às igrejas bonitas, mas sepulcro caiado. Não quero ter boa gravata, bom fato, mas dentro não tenho conteúdo. Eu não aceito isso para a minha vida. Eu não quero ter um bom make-up, mas quando me abrem ou me dão a oportunidade para eu falar sobre Jesus, eu começo já a chorar. Não por causa da emoção, mas porque não tenho nada para falar. Começo a simular, só já choro. Não! Diga, eu quero expressar o poder do Espírito Santo. Alguém diga, o mover do Espírito. E nessa fase, Pedro, depois de ser cheio do Espírito Santo, e uma das coisas que eu vejo quando você é cheio do Espírito Santo, quando você não é cheio, porque quando você é cheio do Espírito Santo, você não consegue ficar sentado na igreja sem fazer nada. Quando o Espírito Santo de Deus está sobre ti, você quer se manifestar, você quer fazer a obra. É impossível o Espírito Santo estar sobre ti e você se manter sentado. Os discípulos só sentaram até o Espírito descer. Oh, my God, você não vai entender. Depois do Espírito descer, tem que haver manifestação. E Pedro sai de onde ele estava e diz a todos. Durante o ministério de Jesus, você só vai ver Jesus falando para as multidões. Raramente você vai ver os discípulos falando para as multidões. Mas Pedro, por ter recebido o Espírito Santo, profeta, não consigo fazer apresentação na escola. Não consigo fazer apresentação frente ao povo. É porque o Espírito não está sobre. Quando o Espírito... Você sabia que não existe nada de eu sou tímido? Não, nasci tímido. Não, te ensinaram a ser tímido. A Bíblia diz que eu não vos dei espírito de temor, mas vos dei espírito de coragem. Você não é tímido porque nasceu tímido. Você é tímido porque você escolheu ser tímido. Não, eu sou tímido. Não, no Espírito não está sobre. Quando o Espírito está sobre... Sabe a timidez é o que é? A timidez é um conjunto de medo de errar
e pensar no que as pessoas vão falar de ti, o juízo das pessoas. Quando o Espírito está sobre ti, Pedro, que não tinha estudado, que partiu o lápis, mandou parar os doutores da lei. Você não está entendendo o que eu estou a falar? Eu disse, vai chegar uma fase em que pessoas com mais doutoramento, mais licenciatura, vão parar para ouvir Pedro. Eu disse, vão parar para ouvir Pedro. Gamaliel, todos esses homens tiveram que sentar para ouvir Pedro. Por quê? Por causa da força do Espírito. Escuta, o Espírito Santo não é só para você ir no hospital, meter mão na cabeça das pessoas e curar a pessoa. Não. O Espírito, até no teu cozinhar. Até no teu fazer o teu trabalho. Quando há a marca do Espírito. Do nada na reunião só começa a sair a Evanira, a dona Evanira, mas eu até nem fiz nada. É o Espírito a expandir o Evangelho. É o Espírito a expandir a tua expressão. O Evangelho se espalha conforme se espalhou, porque o Espírito de Deus é o Deus da expansão. Escuta, é impossível você ter o Espírito Santo de Deus sobre você. E o que Ele te deu morrer só na tua família. É impossível. Não, o meu chamado é mesmo só para a minha família mesmo. É mentira. Todo chamado visa tocar várias pessoas. Todo propósito visa tocar pessoas. Vai ler, por favor. Verso 15. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Verso 17. E nos últimos dias... Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Verso 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Escuta, a profecia de Joel se cumpriu nesse dia. Começou nesse dia em que o Espírito de Deus não desceu apenas nos 12 discípulos, mas desceu a todos. Eu disse, desceu a todos. E ali ele fala algo. Ele diz o seguinte, que derramarei o meu Espírito aqui Sobre toda a carne. Sobre toda a carne. É isso que eu gostaria de começar a falar, que para você ter o Espírito Santo de Deus, você precisa de ser carne. Oh my God. Não, o teu cão não é cheio do Espírito Santo. E a carne ali, Deus está a falar de ser humano. Vocês sabiam que uma das causas de Deus destruir a terra por dilúvio é porque a raça humana se corrompeu? Mas não é se corromper de ter pecado apenas, se corrompeu porque a linhagem já não era uma linhagem pura de ser humano. Oh my God. Um dia nós vamos falar sobre isso aqui na igreja. Há pessoas que você vê na rua andar, são pessoas que na verdade já não são seres humanos normais. Porque Deus sabe, se eu não matar esses camaradas, já não haverá nenhuma família sã na terra, com a linhagem humana pura, para eu mandar o meu filho na terra. Você não está entendendo o que eu estou a falar? Deixa-me matar todos e recomeçar de novo, porque esses já não são seres humanos normais. Se você ler a história do povo do dilúvio, antes do dilúvio, aqueles camaradas se relacionavam com peixe, aqueles camaradas se relacionavam com animais, faziam filhos de Deus e demônios e tudo mais. E eles começaram a procriar coisas que já não eram seres humanos. Deus olhou, Deus viu essa toda raça
está aqui. Está contaminada, está corrompida. Já não é mais uma aliança pura. Porque Jesus, para fazer ou para restaurar o que Adão fez, Jesus tinha que vir numa linhagem de Adão pura. Porque senão o sacrifício de Jesus não seria aceito. Não pensa que Deus matou as pessoas do dilúvio à toa. Já não eram seres humanos normais. A Bíblia diz que o mal se elevou tanto que os gigantes, os filhos dos gigantes, começavam a comer a raça humana. Começavam a comer um ao outro. Deus disse: não, deixa eu colocar um fim. Para você receber o Espírito Santo, primeiramente você tem que ser o quê? Ser humano. E para Deus ser humano, são aquelas pessoas que velam e regem a sua lei. Pode continuar a ler. Os vossos mancebos terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Acho que pulou aí um versículo, não? Não, no verso 17. Não vem antes, vossos filhos profetizarão? Já tinha lido. Já? Lê novamente este. Vou voltar a ler o verso 17. Assim diz a palavra do Senhor. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Escuta. Aí vem outra questão. Para você poder profetizar, você tem que ser filho. Amém. Você tem que ser filha. Escuta, se você não é filho ou filha, você não está qualificado para profetizar. Os vossos mancebos terão visões. Ajuda o Ramalho ali. Os vossos velhos sonharão sonhos. O verso 18. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Eu quero que vocês abram a vossa Bíblia, Gênesis 1. Gênesis 1, vamos correr com o tempo. Yes. Eu esqueci a minha Bíblia da versão e a leitura não está me ajudando. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Havia que trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre quê? Sobre a face das sobre águas. a face das águas. Algo que o Espírito ministrou no meu coração sobre esse tema é: para o Espírito se mover sobre nós, nós precisamos de estar e de ser a nossa essência. Escuta, não importa o que você esteja a passar, terra. Não importa quão mal a tua vida esteja. Não importa em que caos você esteja. A Bíblia está dizendo que a terra era vazia e sem forma, mas o Espírito se movia sobre a face das águas. Quer dizer que por mais problemas que eu tenha, e eu ser eu, e eu tiver a minha essência, o Espírito ainda assim vai se mover. Ou você não está entendendo o que eu estou a falar? Eu posso não ter casa no Mussulo ainda, eu posso estar vivendo no Catambor, eu posso estar desempregado, eu posso não ter dinheiro de táxi, mas o Espírito se move sobre as águas. Se eu, Márcio, for água, a condição do Espírito se mover não está na tua conta bancária. A condição do Espírito se mover não está se a terra é linda, é bonita como Dubai ou como Nova York. Desde que haja água, desde que a água não se corrompa, ministro Paulino, desde que a água seja água, o Espírito vai se mover.
Eu vim te dizer, mantenha a tua essência. A tua essência é a tua água. Oh my God, my God, my God. Toma o teu assento. Deus dizia assim, Márcio, vocês às vezes me pedem para eu vos usar, mas às vezes eu fico confuso. Se uso a personagem que você finge ser, ou se uso o teu ser verdadeiro. Deus, o Espírito não se move sobre personagens. Não. Aqui na igreja, o santo dos santos. O Espírito se move na pessoa verdadeira. Porque quando você está a parecer ser uma outra pessoa, o Espírito já conhece essa pessoa que você está a parecer ser. E o Espírito já está a usar essa pessoa. Oh, você não está entendendo o que eu estou a falar. E o Espírito não quer usar duas pessoas ao mesmo tempo. Você precisa ser quem Deus te chamou para ser. A tua essência, e na essência eu quero falar sobre honestidade. Você precisa entender que a nossa honestidade é que nos dá a plataforma certa para que Deus, o Espírito Santo de Deus, se mova na nossa vida. Não há nenhum perfeito nessa igreja. Todos nós temos pecados e a nossa perfeição. E se formos perfeitos, somos pelo sangue de Jesus, não pelas nossas obras. Mas escuta, mas há pessoas honestas. Eu disse, há pessoas sinceras nessa igreja. E é na honestidade que o Espírito se move. O nosso grande problema é que quando queremos chegar na presença de Deus, nós estamos a chegar com a voz do profeta Márcio. Uns quando entram na oração, mas não é assim que você fala com teu pai. Mas não é assim que você fala com a tua mãe. Não é assim que você fala quando está pedindo dinheiro de táxi. Deus não quer usar a personagem da oração. Ele quer usar o Ricardo verdadeiro, a Evanira verdadeira. Deus quer te usar como Ele te fez. Não mascare nada. Uma das coisas que mais repugnava Jesus era a hipocrisia dos fariseus. E eu já vos disse a palavra hipócrita. O que quer dizer? São personagens. Não crie uma personagem. Escuta, a palavra integridade é a palavra inteiro. É a palavra Sabem por que a Bíblia diz que Deus é santo? Porque a palavra santo no original, ela vai dizer Deus é um Deus íntegro. E a palavra íntegro deriva também da palavra imutável. Alguém que não muda. Aquilo que ele pensa e o que ele faz e o que ele fala é uma única coisa. Quando falamos de caráter, estamos a falar disso. O que eu penso, o que eu falo, tudo isso numa só linha. E Deus não quer usar a pessoa que fala, eu vou prosperar na igreja, mas quando chega em casa diz, estou mesmo male. Deus não quer usar, o Espírito fica confuso. Eu vou mandar fogo a quem? Qual é o que me pediu para ser usado? O que está na igreja ou o que está em casa? Porque muitos de nós que estamos aqui, no serviço o comportamento é outro. Eu vim falar, essa é a melhor parte da pregação agora. No serviço o comportamento é outro. No bairro, o dia que no bairro ficarem a saber que eu e você somos cristãos, vão vir procurar a tua igreja para falar com o pastor. Por quê? Porque nós temos diversas
personalidade. Por que eu não sinto o que os outros sentem? Você sabe por que muitas das vezes as pessoas que vêm pela primeira vez na igreja recebem mais milagres que muitos de nós estamos há muito tempo? Porque aquelas pessoas entraram com o coração sincero e na honestidade. Eu aqui finjo ser uma coisa à frente do pastor, do profeta, mas atrás sou outra coisa. E o profeta pode não ver, mas o Espírito que está no profeta vê. E você aqui não veio buscar homem, veio te buscar o que o profeta também busca. Por isso a nossa vida de cristãos é uma frustração. Porque muitos de nós temos duplas personagens. O Espírito só vai se mover na honestidade. E honestidade é você reconhecer que eu falhei. E ponto final, não vou me desculpar. Eu errei e ponto. Escuta, Davi foi considerado homem segundo o coração de Deus. Não é porque nunca errou, nunca falhou, mas porque sempre que ele errasse não culpava ninguém. Muitos de nós que estamos aqui culpamos os nossos parceiros, culpamos a igreja, culpamos o governo, culpamos o Estado. Mas eu e você somos os culpados 80% do que está acontecendo na nossa vida nesse momento. Nessa manhã, saia daqui com essa certeza, essa vontade. Eu serei o que penso, eu serei o que falo e eu serei o que faço. Deus não tem, homem de Deus, aliança com pessoas de dupla personalidade. Não tem. É só barulho, lata só na igreja. É só religião. Queres ver Deus a te usar? Queres ver a mão de Deus sobre a tua vida? Lute para manter-se que é íntegro. Estamos aqui na igreja, oh glória a Deus, mas estamos a fornicar, quando sabemos que isso é pecado. Oh glória a Deus, estamos a trair as nossas esposas. Estamos não, estás. Estamos a mentir. Não, e queremos Deus. Espírito, não. O Espírito quer se mover sim. E eu não estou a falar aqui de pessoas que nunca erraram. Esse que vos fala já errou tanto. E se começarmos a falar agora dos meus erros, é uma vigília. Mas o que eu estou aqui a querer passar? Que não é sobre não errar apenas. É sobre errar, reconhecer e andar para não olhar mais para trás. Escuta, deixa-me dizer, amados no Senhor, a primeira intenção de Deus na tua vida não é você receber o teu milagre. Porque há pessoas a receber um milagre e a morrer e irem para o inferno. Há pessoas que receberam bênção e se perderam por causa daquela bênção que se tornou maldição. Por causa da má gerência, da má gestão. A maior coisa que Deus nesse momento está preocupado é com o estado da tua alma. E o que te vai ajudar a se preparar para a vinda de Deus a qualquer momento é a honestidade. Além da oração em língua que você muito gosta. É a honestidade. Há pessoas que quando erram, quando falham, ninguém pode lhe chamar a atenção. Ele vai culpar. Se tiver a passar uma mosca, a mosca vai sofrer. Chefe, quando eu estava a bater o documento, essa mosca, essa passou-me. Nós queremos culpar sempre. E Deus e o Espírito Santo está ali ao nosso lado. A olhar para nós, a ouvir a nossa capacidade de quê? De aceitar nossos erros. De aceitar as nossas culpas. Quando Pedro
nega Jesus, Pedro sentiu-se tão mal que ele começou a se achar como alguém que não era digno de voltar a ser chamado filho de Deus ou de discípulo de Jesus. Mas algo acontece que quando Jesus ressuscita e fala para a mulher, Jesus diz: anunciai aos discípulos e tenha também que Pedro esteja presente. Oh, você não entendeu o que eu falei? O erro que Pedro cometeu, Jesus, por essa ação, perdoou Pedro. Porque quando você cai, uma autoridade é que te volta a trazer. É uma autoridade que te traz de volta para cima. Os discípulos podem já não estar a acreditar em Pedro, porque Pedro falhou. O Papa, o discípulo mais querido dele, a igreja falhou, ele negou 3 vezes. Mas o dono da igreja lhe apontou de novo. Eu vim te apontar de novo nessa manhã. Eu disse: eu vim te apontar de novo nessa manhã. Não importa quantas vezes você negou Jesus, não importa quantas vezes você tem estado a se sentir embaixo, sentir falhado, não importa o que os homens têm estado a falar contra ti, não importa se na família, em casa. Então, olha, está aí, né? Se armava que era pastora, olha, agora está bebê. Se armava que era pastor, agora está aí, estão a lhe brincar. Se armava que era pastor, agora está aí, já não vais na igreja. Alguns estão a brincar contigo. Mas eu vim falar: Pedro, levanta, porque sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Pedro, não é sobre negar Jesus 3 vezes ontem, é sobre o Espírito que desceu hoje. É sobre o Espírito que desceu hoje, que está me dando força para continuar. Toma o teu assento. Eu dizia que para o Espírito de Deus nos usar, Ele precisa da nossa essência. Homem de Deus. A nossa maior grandeza, man of God, é a tua essência. Podemos todos aqui imitar o evangelista Eliot, mas ninguém vai ser tão original como ele. Enquanto eu e você queremos se parecer com a Beyoncé, Deus, o Espírito está a olhar para você voltar a ser quem Ele te fez, para Ele se mover sobre. Eu quero que você abra a tua Bíblia em João rapidamente. João 2. La Rosette. Ai. Algo muito importante que você precisa entender é: Deus jamais vai usar aquilo que você não é, Levita. Deus jamais vai usar aquilo que você não é, aquilo que Ele não te chamou para ser. Escuta, se é algo que esse pouco tempo de caminhada com Deus que nós temos, é que entendemos: Deus não faz investimento em negócio que não é dele. Você não entendeu o que eu falei? A coisa que eu e você estamos a nos frustrar agora: Deus dá, Deus faz, Deus, eu quero isso, eu quero isso. Deus está a dizer: eu não posso financiar algo que não tem a minha marca, algo que eu não dei, algo que eu não ordenei. Ele é um Deus que investe para colher. Ele não é um péssimo investidor. A coisa que estamos a orar, antes de culpar a tua oração ou culpar o bruxo, vê primeiro se o que você está a orar está ligado à vontade perfeita de Deus. Porque Deus sabe que se Ele te dar agora isso tudo que você está a pedir, mas lá para frente você vai pensar: e Deus, se sabias que isso não era para mim, por que permitiste? Quantos de nós estamos aqui, quebramos a cara, passo o termo, em relacionamentos, depois, no início da relação, Deus já estava a te mostrar que essa não era a pessoa certa. Você insistiu. Não. O marido da fulana está aí também. É julgo desigual, era coisa, mas está aí, ela está feliz. Quem te disse que está bem?
Nosso grande problema, nós queremos se comparar a pessoas que só nos mostram sorrisos no Instagram e no Facebook. Ultimamente agora temos estado a ver notícias de atores que nós olhávamos e antigamente dizíamos: poxa, meu Deus do céu, quando eu crescer quero ser tipo Will Smith. Will Smith está ganhando a pessoa aí, não? Ninguém ouviu o pastor Anzol. Quero o meu relacionamento como aquela mulher. Até você descobrir que afinal de contas, o que acontecia lá, e graças a Deus, Deus não ouviu aquela tua oração. Oh, agradeça a Deus pelas orações que você já fez, que Deus não ouviu. Eu vos falo sempre, se Deus ouvisse todas as minhas orações, não sei com quantas pessoas estaria casado nesse momento. Eu disse: vou te negar todas essas tuas orações. Jesus está em Getsemane, está a orar: Senhor, aparta de mim esse cara. Deus está em silêncio, está a lhe ignorar. Porque se eu te responder agora, você vai falhar no teu propósito. Vocês sabiam, se Jesus falhasse, Jesus ia para o inferno, não ia subir no céu de volta? Vocês sabiam disso? Oh my God, a igreja não está a perceber. Por que Jesus morre, vai para o inferno? Porque Ele carregou todo o nosso pecado. Naquele momento foi a primeira vez que Jesus provou o sabor do pecado. E também foi naquela fase que ninguém na terra, quando Jesus estava na cruz, ninguém na terra tinha pecado sobre Ele. Você não está entendendo o que eu estou a falar? Ele carregou todo o pecado na cruz. Abra João 2, para fechar. João 2, verso 1. Há algumas orações que Deus tem que dizer não. Porque eu dizia aqui dos relacionamentos que, desde o início, você começou já a ver alguns sinais. Vão para 2 anos, 3 anos, 4 anos. Pois aquilo acontece. Como bons seres humanos que nós somos, esquecemos dos sinais do início. Quando as coisas desmoronam, começamos a culpar Deus. Sabe que a pessoa, o ser que mais lhe culpam nesse mundo, é o teu Deus, é o teu Pai. Coisa que Ele nem fez, Ele nem estava lá. Lhe chamam, lhe culpam. Até pessoa que não vai na igreja: meu Deus, mataste minha mãe. Por que Deus matou tua mãe como? Nós temos que crescer numa fase em que, eu particularmente, homem de Deus, quando eu vejo que eu cometi falhei alguns princípios e me acontece alguma coisa, não vou lá, Deus, de agora, não sei o que, não sei o que. Eu sei que eu é que falhei. Não foi Deus que falhou, mas Deus jamais falha. O homem é que falha, mas Deus não falha. E se qualquer coisa na minha vida não está aí como eu quero, é porque há algum princípio que eu acho que estou a falhar. E até você despertar essa verdade, deixar primeiramente de culpar os bruxos da tua família. Culpar o diabo, porque o diabo também às vezes ele gosta. Porque aqui vos falo que quanto mais você culpa, mais autoridade você passa ao que você está culpando. Eu vos falo, qualquer coisa de mal que aconteça, a Bíblia diz: se preparai para os dias maus. Por mais que você ore e jejue, o dia mau vai chegar. Vai haver um dia mau. Você precisa de estar aqui preparado. Mas quando o dia mau chegar, primeira coisa que você for fazer, não culpe o diabo, mesmo que você sabe que é ele. Oh, você não está entendendo o que eu estou a falar. Por isso Paulo está nos dizendo: em tudo dai graças a Deus. Mesmo quando o diabo fez alguma coisa, você levanta as tuas mãos e diga: oh Senhor, obrigado, porque o pior não aconteceu. Oh Senhor, obrigado, porque isso só não deu mais. Porque o Senhor esteve comigo.
carro furou no meio da estrada. Para o carro, começa a chorar. Mas por quê? Senhor, por que permitiste que o pneu do carro furou? Você tem que dar glórias a Deus, porque outros pneus furam, capotam com o carro. O plano de Satanás na tua vida, o mal que Deus às vezes permite que você vê, não é porque ele queria só fazer aquilo. Ele não queria só furar o pneu do carro. O diabo, quem eu te digo o que o diabo queria fazer? Meter ácido sulfúrico no teu carro. Com bomba, míssil, a bomba atômica, mais o quê? Explodir aquilo. Você acha que ele só queria tocar no pneu? O pneu é símbolo do livramento do Senhor. Eu disse, o pneu é símbolo do livramento do Senhor. Não é essa a pregação, mas eu estou a falar aqui para algumas pessoas, estou a ajudar algumas pessoas que reclamam muito. Ai, meu Deus, essa dor de cabeça. Há pessoas que já não estão a sentir dor de cabeça, estão na casa mortuária já. Você pelo menos ainda tem dor na cabeça. João, esse marido que você me deu, Senhor, quem gostaria de ter esse marido só para discutir? Você sabe que há mulheres que têm saudade de discutir. Pergunta às pessoas que estão com isso. Vontade mesmo só de discutir, depois para ter aquele momento de se reconciliar. Você tem marido? Esse camarada, você toda hora voltar tarde, pelo menos está a voltar. Aí no gabinete recebemos uma pessoa que, marido, vai uma semana, tens que ir procurar nos hospitais, na morgue. O teu ainda está a voltar, tarde, mas está a voltar. O profeta está dizendo, temos que aceitar isso, não. Mas em tudo, dai graças ao Senhor. A tua chave é dar graça. A família gostaria de ter pai como os outros. O pai também. Deus tem que me dar outra família. O pai não me ajuda, o pai dos meus amigos lhe ajuda, lhe dá. Aí você não tem pai. Muitos de nós nesse momento somos órfãos. Não temos mais pai. Agradeça a Deus pela vida do teu pai. Em tudo dai quê? Irmã discute muito. Você sabia que há filhos únicos que gostariam de ter irmã para discutir? Um dia eu estava a passar o ministro. E eu vinha do serviço. E eu comecei a olhar cada rosto que eu via na rua. Era um rosto que eu nunca conheci. Você não está entendendo o que eu estou a falar? Cada rosto, você sair agora, vai para um sítio, vai ver rostos diferentes. Mas você começa a pensar, esse andava onde? Esse quem ele fez? Esse nasceu quando? Em outras palavras, eu comecei a olhar e ver que, e se essas pessoas não existissem? Será que eu via viver aqui em Angola sozinho? Então até você precisa até daquelas pessoas desconhecidas. Por isso somos uma sociedade. Esse chefe é chato. Essa chefe está sempre no meu pé. É um principado. Às vezes não. Às vezes é mesmo só alguém que Deus colocou ali para lidar com o teu caráter e os teus atrasos. É um chefe que implica com hora. Te mete falta quando você chega a 8:02. Deus quer te levar num outro lugar, mas Deus está dizendo, para eu te levar num outro lugar, você precisa de ser disciplinado. Deixa eu colocar um chefe para te ajudar a ser disciplinado. Deixa eu te colocar um líder, tipo profeta Márcio, pá. Chato, que pega mesmo no pé. Então, é assim que Deus faz. Mas se você não olhar para isso, você vai sempre pensar que é o diabo. Amado do Senhor, a igreja precisa crescer e entender. Não há nada que o diabo vai fazer na tua vida sem ter permissão de Deus. Quando você entender um dia essa verdade, você vai deixar de ter medo do diabo. Eu não estou a dizer ignorá-lo. Eu estou a dizer deixar de temer. Porque você sabe, se eu estou a cumprir princípios bíblicos, se eu estou na vontade perfeita de Deus, então ninguém mata quem Deus ungiu para viver. O nosso medo, sabe, está onde?
O nosso medo vem porque no fundo sabemos que há princípios que não estamos a cumprir. Há portas que não queremos fechar. Esse é o grande problema. Então, em vez de você começar a dizer, sai da minha casa. Não, fecha a sua porta. Fecha a porta da tua casa. Coloca alarme na porta. Muitos de nós, às vezes, queremos fazer o quê? Matar todos os gatunos da cidade de Luanda. E queremos dormir com a porta aberta. Não, fecha só a tua porta. Eu disse, fecha a porta só. E coloca alarme. Você vai ver que os marginais não vão entrar. Eu falei algo muito forte nesse momento. João 2. O que é que diz? Verso 1. E ao terceiro dia, fizeram umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. Estava quem? A mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus. Jesus lhe convidaram num boda. A Bíblia está a dizer boda. Não é essa palavra bodas, a Angola é que inventou. Não, é bíblico. Não é calão. Bodas de Caná. Festa. Bodas é festa. Amém? Jesus lhe convidaram num boda. E os discípulos não foram patos, também foram convidados. O profeta profetizou aí para alguém. Sei que não te convida. E os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Diga, ainda não é chegada a minha hora. Eu vim profetizar para algumas pessoas, escuta, o facto do vinho ter acabado agora não quis dizer que não vai haver transformação da água para o vinho. Oh, você não está entendendo? O facto de certas coisas estarem acontecendo na tua vida até o momento não quer dizer que Jesus não vai se manifestar. Olhem o que Maria fez. Foi ter com Jesus. Jesus não lhe disse, tá aí, já vim. Não, ainda não é chegada a minha hora. E Maria não sentou, não murmurou. Maria disse, preparai tudo o que ele vos mandar. Em outras palavras, Maria estava ciente de que se ele está no casamento, não vai haver vergonha. Oh my God. Você não entendeu o que eu disse? Se Jesus está na tua vida, se o Espírito se mover sobre ti, a vergonha não vai durar para sempre na tua casa. Eu disse, a vergonha não vai durar para sempre no teu filho. Ontem vimos isso no show. Se calhar seria a vez mesmo que o show ia ser assim. O culto ia estar mal. Alugamos um gerador caríssimo. Preparamos tudo. Chegamos aqui, luta e nada. Mas ministro, se Jesus estiver... Oh, você não entendeu o que eu falei. Eu vim falar para algumas pessoas que estão prestes a desistir. Eu disse, não desista. Escuta, desista se Jesus não estiver no casamento. Mas se ele estiver no casamento, ainda há esperança. Eu disse, ainda há esperança. Há momentos que ele só quer ver a tua fé, porque ele não consegue operar sem fé, presbítera. Ele quer ver a fé da Maria. Quer ver se Maria está disposta a ver esse milagre que ele pediu. Porque se Maria está aí até com Jesus, que não tem vinho na mão, é porque Maria está ciente que ele pode fazer alguma coisa. Você não entendeu o que eu falei? Quer dizer que há coisas que Maria viu Jesus a fazer, que Maria está dizendo, esse problema ele pode resolver. Eu vim te dizer que eu já vi esse Jesus, que lhe buscamos nesse lugar, curar câncer, curar miomas, fazer coisas extraordinárias. Toma teu assento. Verso 5. Sua mãe disse aos serventes. Disse aos serventes. Fazei tudo quanto ele vos disser. Verso 6. E estavam ali postas 6 talhas de pedras. Estavam o quê?
postas 6 talhas de pedra. para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 albundes. Em outras palavras, Almudes. almudes. Em outras palavras, cada talhas daquela eram a 80 a 120 litros. Jesus mandou encher elas. Mas o Senhor, Jesus às vezes vai fazer coisas na minha e na tua vida que se você não tiver no mês do Espírito, você não vai compreender, Bruno. Ministro, você não vai compreender. Por que encher talhas se você pode encher o vaso que os vinhos acabaram? Yes. Por que encher com água se você pode mandar comprar vinho? Você precisa entender que aí o vinho não acabou só a tua mão. Antigamente as festas eram de torrar mesmo, como se diz aqui. Uma festa de casamento durava 7 dias. Haja vinho para 7 dias. Haja bebida para 7 dias. Alguns irmãos que bebiam estão dizendo, meu Deus do céu. Aquilo é beber durante 7 dias, oh meu Deus. Dançar durante 7 dias. E o vinho fez o quê? Acabou. Eu quero agora, antes de ir um bocadinho mais lá para frente, quero que nós analisemos ainda que nesse casamento tinha um camarada chamado Mestre Sala. E o Mestre Sala, um dos grandes objetivos dele, ou função dele, era preparar o casamento. Preparar, comprar comida, preparar tudo e tudo mais. Em vez do Mestre Sala estar onde o vinho acabou, o Mestre Sala está com os convidados. E Jesus, que não era o Mestre Sala, Maria, que não era a Mestra Sala, é que foi dar conta que o vinho acabou. Quer dizer que o Mestre Sala não estava a cumprir o trabalho dele, mas foi o primeiro a provar o vinho. Você não está entendendo o que eu falei? Há pessoas que não dão há pessoas que não dão a cumprir a responsabilidade dele, mas querem ser os primeiros a beber. Eu quero milagre, quero bênção. Vem para a igreja, vem para o culto, vai jejuar, vai ver a igreja se vão aparecer. Mas queremos o quê? O vinho transformado. E aí Jesus vai dizer 6 talhas. Quando estávamos em Israel, e a Bíblia também fala isso, percebemos que aquelas 6 talhas não eram talhas normais. A Bíblia diz que eram talhas de purificação. E os judeus tinham um costume de, antes de você entrar para uma casa, aquele ato de você lavar as mãos, não era apenas lavar as mãos da poeira, mas era também lavar as mãos do teu espírito. Em outras palavras, naquele ato você estava a lavar o teu espírito. Como é que eu estou a lavar a mão aqui? Estou a lavar o meu espírito. Os judeus acreditavam isso durante anos. E aquilo era uma religião. E Jesus Cristo de Nazaré não disse para buscar novas talhas. Disse para usar as talhas sujas. Porque naquele momento, aqueles homens já estavam na festa há muito tempo. E já não estava a vir mais convidado novo. As águas da talha terminaram. Por isso é que eles têm que trazer novas águas para colocar. Mas algo que me intriga ali no mover do Espírito, que é o nosso tema, é que Jesus não vai dizer, tragam-me um bocado de vinho para eu aumentar, como eu vou fazer com o pão e o peixe lá frente. Você não está entendendo o que eu estou a falar. Mas o primeiro milagre de Jesus foi talhado pela essência. E o vinho é nada mais, nada menos água. E é da água que tudo aquilo que você está à espera, é da tua essência que o Espírito vai transformar. O Espírito Santo não vai transformar um caráter que eu e você mentimos na igreja.
Ele vai transformar a partir da tua essência. O Espírito Santo jamais vai transformar alguém que diz que eu não sou bêbado quando você é bêbado. Ele jamais vai transformar alguém que nega reconhecer as suas fraquezas, as suas falhas. Por isso, o primeiro ponto da transformação é reconhecer a tua essência, é reconhecer a tua fraqueza. Vinde a mim, todos que estás cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aquele que confessar com a sua boca e quer com o seu coração. Mais uma vez, nós vamos ver o mover do Espírito Santo de Deus. Através da quê? Através da água. Mas ali Jesus também quer ir mais longe com eles. Jesus quer dizer que, escuta, essa transformação, ou melhor, essa purificação que vocês fazem com a água, na verdade não é a purificação mais verdadeira. A verdadeira purificação não será apenas por água, mas será pelo derramamento do meu sangue. Você não entendeu o que eu falei? E aquilo não mudou nas talhas. A Bíblia manda dizer, ou melhor, diz que o servo tira da água, suja e leva para o mestre-sala beber. Homem de Deus, a vida daquele servo está em risco. Porque se o mestre-sala descobre que está lhe dando água da salobra, a cabeça do servo... Aquele servo foi usado por Deus por fé e acreditou também em Jesus, que o que me mandou deitar a água, mesmo que eu não estou a ver, você não está entendendo o que eu estou a falar. Eu vim falar para alguns servos nessa manhã. Às vezes eu saí da minha casa, mas